o paciente, eu vi o paciente tem alcalose e acidose metabólica, né? Está relacionado ao bicarbonato, alterações no bicarbonato, no metabolismo do bicarbonato, ou tem uma dificuldade de excretar, ou tem uma dificuldade de reabsorver, ou tem alguma alteração no metabolismo ali do H+, e está levando a um acúmulo de H+, a uma perda de H+, pelo rim, né? Ou o paciente que está perdendo H+ por vômito, está perdendo bicarbonato por diarreia, está acontecendo alguma alteração aí do metabolismo que está levando a uma descompensação ácido-base. Eu já vi que existe também a compensação, que esse paciente precisa estar regulado, né, o CO2 de acordo com a alteração do bicarbonato. Se não houver uma compensação, a gente chama isso aí de distúrbio misto. No caso, o paciente pode ter uma acidose metabólica e uma alcalose respiratória, ou uma acidose metabólica com acidose respiratória, e termina que potencializa o efeito, um potencializa o efeito do outro, ou um diminui o efeito do outro. Então, por exemplo, o paciente tem um pH de 7,2, com acidose metabólica, com anion gap aumentado, e uma alcalose respiratória. Então, quando ele compensar da respiração dele, provavelmente o pH cairia mais, entendeu? Então, é esse aí o racional. Então, chegando aqui nos distúrbios respiratórios, já falei um pouquinho sobre isso, né? Assim, pra gente poder explicar a parte metabólica e a compensação, a gente tem que sacar um pouquinho do distúrbio respiratório. Ele é bem mais simples, é bem mais direto, né? Basicamente um excesso de CO2 vai levar à acidose e um CO2 baixo, ele vai levar à alcalose. E basicamente o que é que acontece para a gente ter alguma alteração no CO2? Como eu já falei antes, isso aqui acontece, o CO2 ele está muito relacionado à ventilação. Então, na prática, isso aqui não deveria nem ser chamado de distúrbio respiratório, deveria ser ventilatório, porque é muito mais relacionado à mecânica do que à fisiologia, né? Assim, é muito mais mecânico de ventilar do que troca. Por quê? Porque o CO2 troca muito mais fácil. O CO2 troca muito mais fácil, como eu disse. O paciente que ele tá com edema agudo de pulmão, ele às vezes está hipoxêmico, mas o CO2 dele tá de boa. Ele não tem alteração na concentração do CO2. Por quê? Porque ele tá ventilando. De boa, eu digo assim, ele tá trocando, né? Porque ele poderia ter, por exemplo, o paciente... Se você pensasse que o CO2 e o O2 trocaria da mesma forma, o paciente que faz hipoxemia, ele teria que fazer retenção de CO2. E muitas vezes não é isso que acontece. O paciente está hipoxêmico, está com uma pneumonia lascada e está taquipneico por causa disso, porque ele está tentando compensar a hipoxemia. E na hora que ele faz taquipneia, ele bota CO2 demais para fora. Por quê? Porque para alterar a concentração de CO2 no nosso sangue, uma das coisas que a gente faz é aumentar ou diminuir o volume corrente. Então, se o CO2 aumenta, significa o quê? Que a gente diminuiu o volume corrente. Então, a gente tem um volume corrente baixo. A gente tem um paciente que ventila pouco. Por que esse paciente ventila pouco? Ele teve um TCE e está fazendo bradipneia por causa do TCE. Ele tem uma doença muscular, ele tem uma doença intersticial restritiva, ele tem um problema restritivo, ele é um paciente obesão, que não está conseguindo ventilar direito, ele está em fadiga muscular, um paciente está muito grave, infectado e está em fadiga muscular. Então, essas são as causas de volume corrente baixo. O volume corrente baixo, né, o paciente está bradipneico, e aí você tem que avaliar qual é a causa disso aí, ele vai fazer uma acidose respiratória. E o paciente que ele está taquipneico, é o paciente que está infectado, taquipneico, o paciente que está com cetoacidose diabética, está taquipneico, o paciente está botando CO2 para fora, ele está com volume corrente muito alto, ele tem um volume corrente alto. Então, ele tem taquipneia, ele bota muito CO2 para fora e isso aí leva à alcalose.